como o estresse, como o cortisol impactam diretamente no seu emagrecimento, ou atrapalham o seu emagrecimento, e como isso também impacta na sua qualidade de vida. Meu nome é Dr. Vinícius, eu sou médico, especialista em clínica médica, nefrologia, medicina do esporte e nutrologia. Nós atuamos sobre a visão da medicina funcional, que é uma medicina que cuida da base, cuida do terreno biológico. E nosso objetivo é recuperar esse terreno biológico para que as pessoas tenham realmente longevidade. Vamos com a gente. Então o cortisol ele é realmente muito importante para várias funções do corpo. Então o cortisol ele regula funções imunes, regula a pressão arterial, ele regula a utilização de glicose, entre outras funções. Esse cortisol ele é também conhecido como o hormônio da luta e fuga, o hormônio do estresse. O cortisol é extremamente importante. Sem o cortisol, a gente nem estaria vivos aqui, se a gente não tivesse cortisol. Acontece que uma desregulação desse cortisol também é causa de muitos problemas. Esse cortisol ele é produzido na glândula suprarrenal, em um contexto habitualmente de luta e fuga. Por isso conhecido como hormônio do estresse. Mas como que é isso? Como que é essa história de luta e fuga? Imagina uma situação. A gente está andando na selva, já 5 dias sem comer. De repente, a gente vira uma esquina ali da árvore procurando comida. A gente dá de cara com 20 leões e 20 tigres, dentes de sabre. Você acha que a gente consegue fugir? Sim, a gente consegue fugir graças à ação do cortisol. O cortisol ele transforma gorduras e proteínas, mesmo na ausência de comida, viu gente? Ele transforma gorduras e proteínas, ou seja, se a gente não tiver gordura, transforma o músculo em glicose, para fazer o efeito de energia, para servir como energia para lutar, ou para fugir do predador, para subir em cima da árvore, ou seja, esse mecanismo da regulação da glicose e das gorduras sendo o efeito, sendo feito aqui pelo cortisol. Aí só tem um problema, o ser humano hoje vive num excesso de estímulo, lutando contra leões e contra tigres e contra jacarés durante o dia inteiro. Então a pessoa está resolvendo multitarefas com o telefone celular, resolvendo coisas em loco, nunca está presente, ou seja, excesso de cortisol o tempo inteiro. E na medida que a gente tem esse excesso de cortisol, o que a gente está fazendo? Transformando gorduras, ou proteínas, ou músculos, em glicose. Se essa glicose não é utilizada, o que acontece? Essa glicose acaba voltando para a formação de gordura. Naquela época, lá atrás, na selva, a gente lutava. Mas hoje a gente está lutando contra os leões, nossos leões diários, atrás de uma mesa, sentadinhos. Então essa glicose vira gordura e essa gordura vira glicose novamente, e aí se dá um ciclo vicioso de formação de gordura corporal. Além disso, o cortisol ele está associado ao aumento de vontade de comer alimentos hiperpalatáveis, açúcares principalmente. A pessoa com excesso de cortisol, ela vai buscar no açúcar, vai buscar no doce, no carboidrato simples, aquela tranquilidade, aquele relaxamento, aquela redução do estresse. E aí, um cortisol elevado vai levar também a uma redução da massa muscular. Olha só que coisa mais drástica. Lembra disso aqui? Ele transforma gorduras em glicose ou também pode transformar proteínas, ou seja, músculos. O cortisol ele aumenta o catabolismo muscular. Isso aí é drástico, é uma tragédia, porque a pessoa está perdendo músculos e transformando em gordura. E detalhe, essa gordura ela vem principalmente para a região do abdômen. Um terceiro efeito é o cortisol levando uma redução da imunidade. A pessoa estressada, ela vai ter resfriados de repetição, infecções de repetição. Ela muitas vezes vai vir com aquela infecção que ficava oculta, né? Por exemplo, o herpes. A pessoa fica estressada, parece um herpes. E aí, isso é por conta da imunidade, a imunidade cai, essa pessoa, então ela tem essa manifestação dessas doenças que estariam em fase latente. E depois o cortisol vai levar ao que a gente conhece como resistência à insulina. Cortisol alto leva a célula a não responder mais ao estímulo da insulina. Essa insulina se eleva e faz o que? Contribui para o ganho de peso.
Então, o cortisol, por vários mecanismos, vai levar ao ganho de peso. Pelo mecanismo de transformação de gorduras e proteínas em glicose, que vira, de novo, gorduras. Pelo mecanismo de aumento da vontade de comer doces e carboidratos. E por esse mecanismo de aumento da resistência insulínica. Um outro efeito é o efeito no sono. Um cortisol desregulado durante o dia, ele vai perpetuar, ele vai continuar essa desregulação durante o período noturno. Essa pessoa, ela vai fazer picos de cortisol durante o período noturno e vai acordar durante a noite, levando ao que a gente conhece, depois de um tempo, a falência da glândula. Essa glândula que antes conseguia produzir o cortisol, e a produção é mais ou menos assim, ó. A gente imagina que a gente acorda às 7 horas da manhã. O corpo entende que o cortisol tem que estar alto, em torno de 15 cortisol sérico. Aí ele vai caindo, porque em torno de 8 horas da noite, quem sobe aqui é a melatonina. Acontece que essa pessoa ficou muito estressada durante o dia, depois ficou muito estressado ou acordou à noite várias vezes, e aí chega depois de um tempo essa pessoa agora já não tem esse cortisol de 15 logo pela manhã, tem cortisol em torno de 5 aqui. E aí ele fica aqui, ó, com níveis mais baixinhos de cortisol. Qual que é o resultado disso? A pessoa não quer treinar, não quer sair da cama, está sem energia para nada, está se arrastando literalmente. E isso aqui é péssimo, porque mostra uma desregulação importante da adrenal. Tá, doutor, e aí, como é que eu faço para resolver tudo isso? Já que agora eu sei o problema. Primeira coisa que você deve fazer, deixa eu virar aqui, é melhorar a sua alimentação. Número 1, alimentação. Como que deve ser a alimentação? Com redução dos industrializados, dos ultraprocessados, dos açúcares, dos carboidratos simples. É importantíssimo que a gente tenha uma alimentação saudável. Depois, número 2, atividade física. O exercício, ele faz uma redução importante do cortisol. Principalmente o exercício feito logo pela manhã, quando vai chegar à noite, você vai ter um sono que é um sono reparador. Muitas pessoas treinam no período noturno e têm dificuldade de dormir por conta da liberação de endorfinas e etc. Já o exercício feito pela manhã, ele consegue manter a pessoa em estado alerta durante o dia e à noite ele regula esse eixo do cortisol, fazendo com que a pessoa tenha um sono adequado. Número 3, o sono. É importantíssimo que essa pessoa durma de forma com qualidade. Um quarto frio, escuro, abandonar a tela pelo menos 30 minutos antes de ir para a cama. Isso tudo é importantíssimo para que a gente tenha um sono de qualidade. A utilização também de ativos como melatonina, como valeriana, também ajuda bastante. E número 4 aqui, meditação. Meditação, existem toneladas de estudos que mostram os benefícios da meditação para um controle adequado do cortisol. À medida que essa pessoa ela medita, ela faz uma estimulação do nervo vago, que é como se fosse o freio do corpo. O estímulo simpático é o acelerador. A pessoa agitada demais tem esse estímulo hiperativado. Quando essa pessoa medita, ela coloca um freio. Então ela não faz ela reduz essa hiperestimulação do cortisol, e a gente sabe que é muito bem estudado e tem uma eficácia muito boa. E número 5, adaptógenos. Um dos moduladores que eu gosto muito do cortisol é a rhodiola rosea. A rhodiola rosea é um adaptógeno que faz esse ajuste, essa modulação do cortisol, fazendo com que essa pessoa tolere melhor os períodos de estresse e adeque melhor também esses picos de cortisol, fazendo com que ele tenha essas liberações em tempos adequados, ou seja, logo no período cedo da manhã, e a redução no período noturno para que a pessoa tenha um sono adequado. Então, importantíssimo, pessoal, controle do cortisol para que a gente tenha um processo de emagrecimento saudável e perene. Então, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva já deixa o seu like, aperta o sininho para ativar as notificações. Vamos com a gente, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre a importância do intestino no processo de emagrecimento e para a saúde global.